Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda quinta-feira, às 20 horas, com meu querido amigo Luciano Clay, pesquisador, historiador, expositor, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Agora, esse modo que eu falei aqui, Clay, né? Como acontece toda quinta às 20 horas, o pessoal vai dizer alto lá. 2 quintas-feiras que a gente não pôde fazer. Uma Clay não pôde, a outra eu não pude. Mas essa aqui de hoje a gente não podia faltar de jeito nenhum, né? Porque tem a ver com a mensagem do Natal do nosso programa, né? Inclusive, o título que adorna esse episódio é O Último Natal de Bezerra de Menezes. Então, imaginem que felicidade, né? Claro, eu vou fazer uma prece rápida no início. Tá? Então, agradecendo a Jesus de estarmos aqui na antevéspera do Natal, rememorando o Dr. Bezerra de Menezes, o seu último Natal, que é também rememorar a ti, Jesus, tu que foste o farol de toda a atuação de Bezerra aqui na Terra, como tu és o farol de todos nós. Então, nessa semana, com as vibrações natalinas, com muita alegria no coração, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu amigo Luciano Clay, eu estava morrendo de saudade do nosso programa. Você estava com saudade também do nosso programa? Sem sombra de dúvida. Estou bem ou mal acostumado, né? No caso, seria bem acostumado. Eu sinto uma falta quando, de repente, algum problema nos impede de mantermos essa nossa conversa fraterna às quintas-feiras. Claro, é mal acostumado mesmo. Não vamos sair do jargão nosso aqui, do Nordeste, é mal acostumado. É uma música, né? É um momento de alegria, né? O mundo é tão confuso, esses momentos são um refrigério, né, Clay? Mas a gente tá mal acostumado, querendo que isso vire uma rotina no mundo novo de amanhã, de logo mais. Né? Meu amigo, o último Natal de Bezerra de Menezes. Mas antes, Clay, eu queria perguntar uma curiosidade. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi aquele ano de 1899. Vejam bem que é o ano que antecede a partida, não é? O último ano, tanto de Bezerra na sua atividade na Federação Espírita Brasileira, na Egrégia Federação Espírita Brasileira, como também seu último ano de vida. Como foram aqueles momentos especialíssimos da caminhada de Bezerra aqui na Terra, com as suas atividades espíritas, meu querido Clay? Bruno, querido, o doutor Bezerra já iniciou o ano de 1899, o ano derradeiro à frente das atividades da Federação Espírita Brasileira, na qual ele permaneceria atuante até o final do ano. Durante o tempo em que ele esteve em condições, já com os problemas de saúde que vão se acentuar no decorrer do ano, ele se manteve firme com uma série de projetos, como, por exemplo, a implantação de um estudo sistemático, que era seu desejo, de o Evangelho segundo o Espiritismo, para ressaltar esse aspecto da moral cristã à luz do Espiritismo. E também ele queria já colocar na própria Federação Espírita Brasileira, já houvera feito antes, um dia específico para estudo igualmente sistemático de O Livro dos Espíritos, semanal, ele queria já desdobrar para outro dia, o que indica muito provavelmente a demanda do público, o interesse pelo Espiritismo. Mas o ano começou para ele já fazendo com que ele experimentasse uma dor muito grande, porque exatamente no dia 22 de janeiro de 1899, o seu primogênito homônimo, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, desencarnava em decorrência de uma malária ainda, curiosamente, comum no Rio de Janeiro naquele período, em razão das florestas existentes, e o filho mais velho, aos 39 anos, desencarna, e ele já passa a enfrentar, portanto, um momento assim de muita dor. E esse filho, curiosamente,
nós já tivemos oportunidade em outras lives conversar a respeito, da obra que foi móvel das suas atenções, foi o filho que, de certa forma, fez com que ele, desde os anos 1880, encetasse aquela pesquisa e aprofundasse os seus conhecimentos com o que existia àquele tempo em termos de ciências psicológicas, da própria psiquiatria, para organizar o livro A Loucura sob um Novo Prisma, que ele pretendia, aliás, lançar exatamente no ano seguinte. Então, ele vinha aprimorando o livro, continuou ainda trabalhando nessa obra de sua vida durante esse ano de 1899. Mas ele começa, portanto, com essa mesma dor. Esse filho morava do lado dele, numa casa contígua, que ele alugara na rua 24 de maio, ele morava na número 93, o filho morava 2 casas, na verdade, um pouco mais à frente, e ficava sob os cuidados de um outro irmão, o José Rodrigues, por quem esse filho de Bezerra tinha uma afeição muito grande. O rapaz conseguira ver-se livre da pertinaz obsessão que o incomodara durante a juventude, mas nunca restabelecera plenamente a sua saúde psíquica e ficara, de certa forma, dependendo do pai e dos irmãos. Então, aos 39 anos, sem ter se casado, esse rapaz desencarna, que era o filho do primeiro casamento, seu primogênito, um filho que ele muito amava. E, a partir daí, ele continua, enceta as lutas, as buscas, nos trabalhos que ele desempenhava à frente da Federação Espírita Brasileira, e como nós já vimos também, mesmo diante do acicate da dor, devido às perdas dos entes amados, dos filhos em particular, a partir de 1887, ele não desistia. E enfrentava com galhardia essas vicissitudes existenciais. Então, ele continuou com atividade intensa durante o ano de 1899, inclusive também realizava um trabalho que as biografias não registram, de traduzir para o português do espanhol, porque ele também falava fluentemente o espanhol, uma obra que ele particularmente tinha uma certa predileção, também gostava muito dessa obra, de Jaime Pellicer, intitulada Roma e o Evangelho. Coube a ele, em 1899, traduzir para o português, e essa obra foi lançada pela Federação Espírita Brasileira, a referida obra. O curioso é que, quando nós fizemos essa descoberta, achamos algo estranho, porque nas traduções mais recentes da obra, Roma e o Evangelho, que até pouco tempo a Federação Espírita Brasileira ainda divulgava, ela não constava o nome do tradutor. Tinha uma introdução, nota do tradutor, mas não sei por qual motivo tiraram o nome do tradutor. Mas nas versões mais antigas, publicadas no início do século, seria tradução de Marx. Então, sinalizando que era o Dr. Bezerra de Menezes, algo que hoje a Federação Espírita Brasileira já corrigiu, mostrando aí para o público espírita que o Dr. Bezerra de Menezes tem mais essa obra na sua conta, aí como tradutor, além de obras póstumas dessa obra, só que do espanhol para a língua portuguesa. Então, ele continuava esses seus trabalhos, continuava escrevendo os seus estudos filosóficos, só que agora no jornal Gazeta da Tarde, as biografias também não registram, falam apenas dos 3 jornais, sobre os quais já comentamos em uma outra live semanal. Nós tivemos a oportunidade de ver que ele escreveu no jornal O País, jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias, mas, por último, também escreveria até a sua desencarnação no ano seguinte. Inclusive, recuperamos o último artigo dele, que publicamos no nosso livro, de estudos filosóficos, na Gazeta da Tarde. Então, ele continuava normalmente, a despeito desse problema. E continuava burilando, trabalhando, refinando aí a sua obra A Loucura sob Novo Prisma, mas aí vão acontecer alguns óbitos, algumas dificuldades, que nós podemos falar na sequência. Bem, o Clay, a obra que o Bezerra traduziu, eu tenho uma obra, já li, Roma e o Evangelho, pessoal, leiam, né? Um grupo de padres que praticavam a mediunidade, né? Estavam em todos os princípios espíritas, é uma obra maravilhosa, e com essa dica do Clay, né? Tradução de Marx, tradução do querido Dr. Bezerra. Mas, Clay, quando a gente lê as biografias, já, até uma que eu gosto muito, você já sabe, fora uma que vai ser a minha predileta, ainda não é, porque demora a chegar essa obra, meu Deus do céu, não é para todo mundo, mas chega, um dia chega. Mas, Clay,
Até agora a minha dileta era do Aquarone, não é? Então, mas em todas, o Silvio de Brito Soares, já todos, a gente vê a problemática da congestão, não é? A doença de Bezerra. Mas você, vou mandar a pergunta, agora eu tenho certeza que deve sair nessa tua nova biografia, não é? Clay, a doença que acometeu Bezerra, não é? Como é que foram os primeiros sintomas, como ele notou os primeiros sintomas a surgir? É interessante, Bruno, porque o acento de óbito dele sinaliza como causa morte arteriosclerose. Obviamente que, como historiador, fui consultar um médico amigo nosso e ele registrava que, na verdade, boa parte das pessoas que desencarnavam com uma certa idade, e Bezerra estava com 68 anos, portanto, não era tão velho assim, ainda mais nos nossos dias. Mas o fato é que todas as pessoas que desencarnavam já com uma certa idade, comumente, quando não encontrava a causa específica, até pelo conhecimento da medicina de então, colocava no assento de óbito como arteriosclerose, que não é propriamente hoje como se chama a história da caduquice, algo nesse sentido que a medicina coloca, em razão do entupimento dos vasos, etc. Mas, na verdade, quando nós acompanhamos a trajetória do Dr. Bezerra de Menezes, através dos periódicos da época, e muito especialmente as notícias que são veiculadas pelo Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, nós vamos observar que, a partir de agosto daquele ano, principalmente, ele começa já a dar sinais dessa moléstia, o que nos faz crer hoje, aí sim, com o suporte de alguns amigos médicos, entendemos que foi esse de fato que aconteceu, ele vai ter quase que na sequência uma série de acidentes vasculares cerebrais, hoje AVC, como nós chamamos, ou derrame cerebral, como se chamava também antigamente. Só que, aos poucos, isso vai, de certa forma, minando as suas forças. Então, ele já começa a apresentar alguns problemas a partir de agosto. Na celebração do 95º ano do nascimento de Allan Kardec, em 3 de outubro de 1899, os 95 anos de nascimento de Kardec, ele iria fazer uma preleção, ele estaria na Federação Espírita Brasileira presidindo aquele encontro especial para os espíritas de então, quando ele falta, já também acometido por essa enfermidade, que se agravara. E, obviamente, que isso vai se repetir no decorrer dos dias seguintes. Vão ser constantes as ausências deles em algumas reuniões importantes. E alguns jornais vão começar a noticiar isso. Acreditamos que todos esses fatores, sobre os quais nós já nos detivemos em lives anteriores, essas provas acerbas, e ainda mais esse golpe derradeiro no início do ano, de um filho que ele tanto amava, o filho mais velho, contribuiu sobremaneira, por mais espiritualizado que ele fosse, para que isso, de certa forma, viesse a fragilizar mais ainda o seu corpo físico. Espiritualmente, ele continuava robusto, fortalecido por sua fé. Ele começa a apresentar esses sintomas a partir de agosto de 1899 e já começa a faltar com uma certa frequência a partir de outubro daquele mesmo ano. Bom, Clay, o nosso programa, afinal, se intitula O Último Natal de Bezerra de Menezes, né? O Bezerra, no seu último ano de atividade na Terra, e será sempre, né, o grande presidente da Federação Espírita Brasileira, são motivo de honra para o movimento espírita do Brasil e do mundo, né? Ele foi o Kardec brasileiro, o sucessor de Kardec. Mas, claro, a última atividade de Bezerra na Federação Espírita Brasileira tem algo a ver com o Natal? Sim, querido. E isso é que é impressionante, que quando nós descobrimos, ficamos a refletir qual o sentido dessa presença dele, porque, como dissemos, ele começava a faltar. Já não tinha mais condições físicas de se fazer presente como antes, mesmo estando à frente da Federação Espírita Brasileira. Leopoldo Cini, que era o vice-presidente, é quem, de certa forma, passava a conduzir os trabalhos e, como dissemos na questão anterior, alguns jornais começavam já a sinalizar, pelo fato dele ser um homem de
projeção na sociedade fluminense, pelo seu retrospecto, ex-administrador da capital do Império, já começavam a sinalizar que ele se apresentava com um problema de saúde grave, sem, no entanto, pontuar especificamente do que se tratava. Mas, surpreendentemente, mesmo ausente da federação, em algumas sessões dessas especiais, porque a Federação Espírita Brasileira, no final do século XIX, começo do século XX, ela tinha algumas sessões especiais, comemorativas. O nascimento de Kardec, a desencarnação de Kardec, o 3 de outubro, o 31 de março, e a Semana Santa, o dia da crucificação de Jesus, e o Natal. Eram essas as 4 datas ou efemérides principais. Para a surpresa e perplexidade de todos, não se sabe de onde ele conseguiu essa força, no dia 25 de dezembro de 1899, na sessão solene, comemorativa ao Natal de Jesus, o Dr. Bezerra se fez presente. Mesmo combalido, há um registro dessa visita dele à FEB, que seria a última, de fato, no Natal, mostrando esse vínculo missionário de Bezerra com Jesus. E lembremos que ele vai desencarnar na quinta-feira da Paixão. Então, se isso é obra do acaso, é uma coincidência muito interessante. A sua última preleção foi no Natal. E a sua desencarnação foi às vésperas da sexta-feira, na quinta-feira da Paixão, ou da Semana Santa, assim chamada. E o fato, querido, é que ele fez uma preleção que impregnou o ambiente onde funcionava à época a Federação Espírita Brasileira, de tal maneira, com vibrações tão sutilizadas, que as pessoas saiam dali comovidas. Era como se, como disse alguém, o céu tivesse baixado à terra, pela grandeza moral desse espírito. Eu fico imaginando essa cena. Ele já realmente muito desgastado fisicamente, com a calvície acentuada, problemas também de natureza dentária, com todo aquele sofrimento físico, mas mesmo assim, passando por esse momento de muita dor, talvez já sabendo que ali ele estaria se despedindo do movimento espírita através da última preleção, mas foi algo que tocou o coração de todos aqueles quantos ali se encontravam, de tal maneira que os mesmos continuariam a registrar esse momento ainda décadas à frente, demonstrando que foi realmente impactante essa preleção de Bezerra de Menezes naquele que seria o seu último Natal e a sua última atividade, a sua última presença, propriamente na sede da Federação Espírita Brasileira de então. Bom, que coisa linda e que fecho dessa semana de Natal que estamos tendo aqui no nosso canal. Clay, meu plano de tela, não canso de lhe agradecer. Luciano Clay revelou para o movimento espírita essa fotografia de Bezerra com esse olhar impressionante, né? Citando novamente, já citei isso 30 vezes, já. A frase de Ubaldi para Jesus: somente o teu olhar me dá força para viver. Um olhar lindo de Bezerra. Mas, claro, o que eu queria dizer nesse programa é que você foi um presente de Jesus para mim nesse ano de 2021, viu? Muito obrigado. Tem a ver com o doutor Bezerra de Menezes, é o que eu aprendi. Eu vou revelar uma coisa que eu disse para Leonardo Marmo, grande articulista espírita, não é? Escreve artigos para Reformador, faço um programa com ele, eu digo: Marmo, quando eu entro com a Daí, algo eu sei de Kardec, não é? Quando eu entro com você, a gente escolhe 2 temas, algo eu sei, a gente leva o programa. Com Heloísa, eu estudo a obra toda de Herculano. Embora já li alguns livros de Bezerra, eu disse assim ao querido Leonardo Marmo, Clay: quando eu entro com o Luciano Clay para o programa, eu entro no escuro, porque é do início ao fim uma revelação. Para mim, como eu tenho certeza, para todo o movimento espírita. Então, te agradeço muito e não vou deixar de você ter a oportunidade de você desejar um Feliz Natal a esses amigos que veem você toda semana aqui no canal. Com você a palavra. Meu querido, eu que agradeço a você de coração por tudo quanto você tem possibilitado, esse seu irmão de terra vizinha. O Ceará fez parte de Pernambuco historicamente até o século XVIII, você sabe disso. O Dr. Bezerra amava Pernambuco, tanto que o seu romance A Casa Assombrada, originalmente A Casa Mal Assombrada, tem um personagem principal que é filho de Pernambuco.
o médico no qual ele se retratava era pernambucano. Então, eu que sou grato a você pela oportunidade que nos dá de todas as quintas-feiras estarmos aqui interagindo, conversando a respeito da vida desse grande apóstolo do cristianismo redivivo, que é o Dr. Bezerra de Menezes, por quem temos um sentimento profundo de amor e de gratidão. Então, querida, a você também, pela sua gentileza, pelo seu afeto, pela forma sempre carinhosa com que você nos acolhe, uma forma espontânea. Você, para mim, é uma referência, tanto é que é o único programa que eu participo em nível nacional que aceito fazer regularmente, e isso tem tudo a ver com o entrevistador. Então, eu fico muito à vontade com você. Eu é que agradeço de coração e peço a Deus que lhe dê muita saúde e a todos nós para que possamos prosseguir nessa nossa tarefa de divulgar essas personalidades do Espiritismo, como também divulgarmos os seus fatos, os seus feitos e a doutrina, sobretudo a doutrina que norteia os nossos passos. E eu não tenho um pejo de dizer, né, que nos dê força e saúde para divulgar Bezerra. Mas para divulgar Bezerra. Clay, querido, você faz a prece final. Senhor Jesus, na antevéspera do teu Natal, conforme estabelece a tradição cristã, sentimos novamente a luz que te revela no brilho da esperança que deve sempre renascer em toda parte. Recebemos de ti, Senhor, permanentemente as bênçãos, os troféus, através de altas diretrizes dos benfeitores espirituais, que nos apontam um rumo a ser seguido. No passado, muitos se empenharam a divulgar a tua mensagem, enfrentando as urzes, os calhaus, os pedregulhos do caminho. E hoje, todavia, a despeito do conforto tecnológico e dos confortáveis automóveis, poucos falam de ti sem perguntar a quem. No entanto, Senhor, os corações que são fiéis aos teus ensinos, como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo e outros tantos anônimos que na calada da noite ou na sombra do dia soerguem vidas, os que são fiéis aos teus ensinos, estes continuam do lado de cá e do lado de lá a formar a extensa caravana daqueles que estendem socorro e luz à vida humana, renovando nações, elevando destinos. Corações palpitando a buscar-te em toda parte. Ouvimos, uma vez mais, conforme a bucólica região de Jerusalém, da Palestina, do passado, a velha Betleém e todas aquelas cidades que tiveram a aventura de proclamar o teu nome, mas na velha Belém, segundo a tradição, ouviu-se naquela noite mágica, no estábulo, com teu berço simples desataviado das pompas e dos luxos terrestres, a voz das entidades espirituais luminosas, anjos como assim creram, a gritarem, a cantarem. Glória a Deus nas alturas e paz em toda a terra, todas as criaturas. Sê bendito, Jesus, louvado sejas, assim seja. Bem, pessoal, Feliz Natal para todos vocês. Mas o ano não acabou. Semana que vem estaremos aqui novamente, eu e Clay, com o último programa do ano, né? Não percam, né? Clay, querido, um Feliz Natal para você, sua esposa, viu? Os filhos, tudo de bom. E se esse livro não chegar, você vai ouvir reclamação no romper do ano. Não é possível. Papai Noel está trazendo, viu? Pronto, é a última esperança. Né? Mas Jesus já mandou faz tempo, né? Na frente. Clay, querido, um beijo, viu? Beijo, meu irmão. Obrigado por tudo, viu?